primeiramente, boa tarde para todo o pessoal que está por aí, né? E nós elaboramos só um resuminho de algumas dúvidas que surgiram aí no decorrer dessa semana, através de um ou outro e-mail, uma ou outra conversa. Então, nós acreditamos que outras pessoas podem ter essas dúvidas e, inicialmente, nós gostaríamos de estar explicando isso, né? Então, o primeiro ponto lá, pessoal, é que existem duas APNPs, né? Nós executamos lá, primeiramente, a leitura de múltiplas linguagens, no qual tinha arte, educação física, língua portuguesa, né? Estavam todos lá em 4 módulos. E, atualmente, nós estamos na segunda APNP, que seria arte e educação física integrado. Beleza até aí, né? Então, a gente queria só deixar claro que a primeira APNP, leitura de múltiplas linguagens, vai gerar um conceito. E esse conceito, inclusive, já foi disponibilizado. Eu acredito que vocês podem, inclusive, consultar, verificando a APNP anterior lá no Moodle, e tá um item, foi criado lá e tem os conceitos de vocês, é um arquivo PDF. E esse novo APNP, o Integrado de Artes e Educação Física, vai gerar um segundo conceito, ok? Surgiram algumas dúvidas, então só para a gente deixar claro, vão ser 2 conceitos. Cada APNP sempre terá o seu conceito próprio. E quanto à divulgação desses conceitos, normalmente a gente vai tentar disponibilizar eles lá pelo Moodle, no arquivo PDF, ou a gente pode também estar encaminhando para o e-mail das turmas como arquivo PDF, já que a gente vai gerar. Eu acredito que dá para fazer essas 2 possibilidades aí, né? Em relação às atividades que a gente realizou nos últimos tempos, a gente vai tentar apresentar aqui para vocês algumas dessas atividades, um modelinho de algumas que tiveram um bom resultado, só para que aqueles que ficaram com determinadas dúvidas ou aqueles que não realizaram possam observar e identificar um certo exemplo disso. A gente organizou o de artes aqui, e eu vou tentar projetar vocês para que a gente possa exemplificar isso daí. Então, apresentar. Enquanto você está abrindo aí a tela, Alexandre, só para complementar também, algumas pessoas, depois que a gente postou lá aquele PDF com os conceitos, né, entraram em contato, porque assim, o Moodle, ele nos notificava quando vocês faziam o primeiro envio, era permitido aí no segundo envio, enfim, vocês, principalmente o pessoal que já está aí do segundo ano para frente, talvez esteja um pouco mais acostumado com essa dinâmica em artes, principalmente, da gente tudo ser um pouco mais processual, né? Então vocês fazem uma primeira versão de uma determinada produção ali, artística, textual, seja o que for, a gente dá uma devolutiva, vocês podem refazer, detalhando um pouco mais esses itens, né? Então é uma dinâmica com que, principalmente o pessoal aí que não é do primeiro ano, que já é de alguns anos um pouco mais adiantado, já está acostumado, e isso poderia ser feito no Moodle, né? Só que é muito aluno no mesmo espaço lá, principalmente aquele primeiro, né, porque a gente também tem lá muitos alunos que são do segundo ano, que não fazem artes, mas estão lá por causa do conteúdo de língua portuguesa, né, então teve muitos envios secundários, às vezes até um terceiro envio, que realmente passou batido, tá? Então, assim, se vocês verificarem lá o conceito e entenderem que, mas eu acho que esse conceito, na verdade, é o primeiro envio, né, eu queria saber se tem alguma coisa no segundo, né, muita gente fez esse contato, vocês podem fazer, tá? Inclusive, a maior parte desses estudantes que entraram em contato com a gente foi verificar no Moodle e realmente tinha sido um erro nosso, assim, o conceito que a gente divulgou, na verdade, era referente ao primeiro envio ainda, tá? Então, talvez, se tiver ainda algum caso de um de vocês, deem uma conferida lá, se vocês entendem que o conceito talvez não esteja, né, proporcional até o próprio parecer que vocês receberam, quando a gente encaminhou, entre em contato com a gente, não tem problema nenhum. Né? Alguns, inclusive, vêm perguntando se ainda dá para
detalhar um pouco mais aquela primeira PNP também dá, né? A gente agora não vai exatamente recomendar, a gente fala que pode com uma certa ressalva, porque vocês vêm tendo um volume cada vez maior de atividades, né? E em breve, aí ao longo do mês de outubro, agora a instituição vai começar a organizar o que ela está chamando de RDE. Provavelmente vocês serão chamados aí para um conjunto de reuniões para que a gente possa explicar um pouco melhor como é que isso vai funcionar. Então, a tendência é essa quantidade de atividades começar a ficar um pouco mais sistemática, né? Então, se vocês quiserem refazer, detalhar um pouco mais, para aumentar o conceito, é possível, só avaliem se isso não vai pesar demais, tá? Porque, assim, todos que fizeram lá um primeiro envio, tudo isso tem sido considerado, né? Então, a gente dá o parecer no sentido de dar uma devolutiva mesmo, né? Para vocês compreenderem um pouco melhor, né? E o conceito que foi divulgado é só de artes, tá? A gente fala que é um conceito por APNP, e esse conceito também ele é por componente curricular, né? Então, aquele que a gente divulgou, ele vale para artes, né? Talvez educação física, se vocês tiverem com dúvida, dá para consultar depois a linha Carmela. Pessoal que faz tópicos em língua portuguesa, ou mesmo português 1 ou 2, né? Aí tem que consultar as docentes aí que estão à frente desses componentes, tá? Acho que é isso. Vou passar de novo para você aí, Alexandre. Tá, vamos lá. Tá tudo ok aí a projeção, Leandro? Tá aparecendo aqui. Pode falar, Maia, eu respondo no chat ali. Então, pessoal, esse daqui é o site que a gente colocou os nossos conteúdos. Basicamente, são os mesmos conteúdos lá do Moodle, inclusive tem o link no Moodle. Eu vim aqui devido a esse item de galeria, que é onde a gente colocou os modelos de atividade. Tá? Então, vamos tentar observar as 3 atividades que a gente realizou. A do primeiro é PNP e depois a do segundo. A inicial era aquela, associando paisagens a Paranaguá, né, a música do Valtel Branco. Nós pegamos um exemplo aqui da Beatriz de Mambi 17. Por quê, né? Eu vou tocar uma parte aqui, executar uma parte, para a gente exemplificar. Tá. O que acontece, pessoal, aqui? Vocês podem reparar que na atividade que foi produzida, ela tem a imagem que foi estudada e aqui foi feita uma descrição também dessa imagem, né? Essa descrição é o elemento importante para nós. Por quê, né? Porque dentro dessa descrição a gente vai entender o que vocês compreenderam da relação da música com a imagem. Outro elemento importante é o momento da transição. Aquilo que o Leandro explicou na aula desse conteúdo, onde vai tendo a troca da seção A, seção B, seção A1, e aonde a gente vai identificando essa troca, vocês podem reparar que a paisagem, a imagem foi trocada também. Então é isso um dos elementos que a gente respondeu em várias atividades, que era necessário acertar esse ajuste do momento. Tinha algumas que estavam muito curtas, tinham outras que estavam muito longas. E aquelas que acertaram o momento da transição. Isso era explicado até no texto e depois o Leandro explicou durante a aula. Tranquilo quanto a essa atividade aqui, pessoal? Só para eu poder passar para a próxima ou tem alguma dúvida? Não apareceu nada no chat ali, Alexandre. Só complementando também, assim, algumas pessoas, depois que a gente fez aquele encontro para explicar, perguntaram se precisava fazer o vídeo e tal, a gente deu as 2 opções, então, assim, não tem pesos diferentes, tá? A gente está colocando o vídeo aqui como um exemplo, mas para quem fez aquela descrição como um texto mesmo, inserindo as imagens, né? Enfim, tinha o mesmo peso, então a mesma validade, tá? Daí a gente só observava a indicação temporal mesmo, né? Tipo, 0 minutos e 19 segundos, por exemplo, que é onde o Alexandre parou o vídeo ali e inicia a sessão tal, né? Que foi a atividade que vocês fizeram e descrevendo e inserindo a imagem, né? Mas o objetivo era o mesmo, né? Construir por vídeo ou por texto. Só para reforçar também o que o Leandro comentou,
se a gente for tocar novamente o vídeo, vocês vão reparar que em todas as imagens aqui tem uma descrição relacionando. Então isso deveria ser feito em todos os momentos, como a gente estava orientando na atividade, na produção. Então essa parte aqui ficou evidente, né? Tranquilo. Agora, passando para o segundo APNP, tinham duas atividades. A primeira que nós trabalhamos, que era a produção do croquis, nós fizemos um estudo lá das origens do fandango, e eu expliquei para vocês alguns elementos que eram importantes quanto à origem, quanto ao vestuário, quanto a cores do vestuário, quanto à casa de fandango. E dentro desses elementos, a nossa atividade focou na questão do croquis, ou seja, tentar representar visualmente como que era o vestuário daquelas pessoas de forma tradicional, não da forma espetáculo, como muitas vezes a gente observa hoje. Então eu peguei um exemplo aqui de uma das atividades da Ana Paula, de Info 17. O que a gente pode observar? Que é a representação de um casal que participou do mutirão do lado direito, e então foi para o baile de fandango, e um casal visitante do lado esquerdo. Eu pedi para vocês, na orientação lá, que vocês observassem bem a questão da altura do corte da calça e do vestido das pessoas que participaram do mutirão. A gente estudou em algumas imagens, em alguns quadros, isso. Por quê? Normalmente, se essa altura de corte fosse muito baixa, faria com que isso atrapalhasse no desenvolvimento do trabalho, né? Era algo que no dia a dia seria mais complexo. Imagine para pessoas que vão pescar, ficar com a barra da calça molhada, ou para as mulheres que estão trabalhando ali também, essa barra do vestido molhado. Então, essa barra mais alta faria com que o trabalho se desenvolvesse de forma mais tranquila. Já para as pessoas que são visitantes, isso não era um problema. Então, normalmente, a altura da calça e do vestido vai ser mais longo, chegando perto do tornozelo. Algumas orientações que eu passei na correção dessas atividades foi observar essa questão de altura. Os vestidos têm alturas diferentes e as calças também. Então era preciso reparar nisso. A questão do jogo de cores também tinha essa orientação, né? Roupas mais claras para os visitantes, roupas mais escuras para as pessoas que participaram do mutirão. Então isso era para ter uma certa observação. Eu coloquei lá para algumas pessoas, estou me lembrando, a questão do uso de cores. Tem atividades que vieram com cores muito intensas, que não eram comuns do seu uso no período. Eu fiz essa orientação. O corte, a altura do desenho está ok, mas a representação de cores ela não está plenamente coerente. Então é preciso atentar quanto a isso também. Tranquilo quanto a essa atividade aqui, pessoal? Tem alguma dúvida que a gente possa conversar em relação a isso ainda? Tranquilo aí no chat? Sim, tem um ok ali só. Acho que está tudo certo. Show. Então, podemos seguir para a atividade 3, que daí seria a segunda atividade desse APNP que a gente está em andamento, né? Que daí é a atividade relacionada ao conteúdo musical. Essa é a atividade que o Leandro propôs. Você quer que eu execute aqui, Leandro? Pode ser, eu vou falar um pouquinho antes, só eu vou aproveitar para trazer uma pergunta que apareceu agora. Okay. Se ainda dá para fazer a atividade do desenho, você quer responder, Alexandre? Sim, dá para fazer, eu acho que vocês só não conseguem mais postar ela no Moodle. Daí você me encaminha por e-mail e a gente conversa por lá. Mas dá para fazer. E quem já fez pode refazer? Quem já fez pode refazer. Inclusive, eu acho que eu já corrigi todas. Daí tem algumas orientações que eu coloquei nas atividades lá. Aquelas que não tem nenhuma consideração, assim, é que estava totalmente correta, né? Aquelas que tinha alguma coisinha a corrigir, eu disse o que era para ser corrigido. Então, fica aberto para refazer também. Bom, dessa segunda atividade ainda relacionada ao conteúdo de artes, né, dessa mesma APNP 2 aí,
a gente viu, enfim, alguns aspectos um pouco mais específicos ali do fandango, né, alguns ciclos rítmicos, a gente viu um pouco sobre os instrumentos e tal. A atividade, ela se voltava mais especificamente para a execução disso que a gente vem chamando de ciclos rítmicos, aí, né, que em alguns momentos eu também chamava de célula rítmica, enfim, vocês vão encontrar com alguns outros nomes também, né. E aí a ideia era que vocês executassem 3, né, sendo necessariamente o primeiro, esse que é o mais simples, né, ele acaba sendo meio que um ciclo estrutural e básico que a gente encontra mesmo como fundamento de uma série de manifestações musicais que a gente tem em toda a América Latina, né, não é uma coisa exclusiva brasileira, assim, né, ela acaba sendo fruto, em grande medida, dessa miscigenação cultural que a gente viu no esboço, né, bastante resumido, na aula, né. E aí o primeiro seria, então, o tresilho, né, eu não vou executar, porque daí o Alexandre acho que vai pôr o exemplo ali, né, teve, assim, eu não consegui corrigir todos, ainda tem alguns envios lá que eu ainda não consegui dar um parecer, mas de modo geral os que têm vindo, todos estão muito bons, assim, né, então eu estou meio que mandando um parecer padrão, assim, né, todos os 3 ciclos estão executados com bastante precisão e o nome anunciado está correto, né, e isso era um item importante, né, assim, que vocês começassem também a se acostumar, a se familiarizar com esses nomes e anunciassem o que vocês iriam tocar antes de tocar, né? Então, era basicamente esses 2 elementos, vocês podiam separar em vídeos diferentes, muitas pessoas fizeram isso, né? Mandaram 3 vídeos distintos, um para o tresilho, e os outros 2 vocês podiam escolher dentro de algumas opções que a gente viu lá, né? O machiste, que é um tresilho um pouco mais elaborado, a linha díano na viola, né, uma das mais comuns que a gente vê, né? A linha de anuno tamanqueado, né, que no texto ela estava chamando de elevada, né? E aí a gente viu 2 possibilidades, né, uma um pouco mais elaborada, que a gente vai ver em alguns grupos tipo Mandiquera, e outra um pouco mais simplificada, que a gente encontra em alguns grupos tipo Pés de Ouro, né? Então vocês tinham algumas opções, para escolher uma delas eu coloquei como tresilho, né? Não tem problema ser em áudio, tá, João? Inclusive, acho que alguém perguntou isso na aula, que a gente viu esse conteúdo, não vou lembrar quem, eu comentei que não teria problema, né, até porque vocês iriam falar, vocês iriam anunciar, né, o que vocês estavam executando naquele momento. Tá? Algumas pessoas fizeram umas montagens e tal, né, isso, né, só é um plus, né, na atividade, né, não precisava ter toda essa elaboração, mas que a execução fosse minimamente correta, minimamente precisa, né, o objetivo é um pouco isso, né, a prática mesmo desses ciclos, né. Acho que muita gente teve problema no Moodle, no envio disso, tá, então, para quem ainda não fez e está se organizando para fazer, tenta fazer primeiro pelo Moodle, né, até porque fica registrado lá, para vocês dar uma segurança a mais, caso eu não visualize, por exemplo, né, mas é possível que vocês tenham um problema, porque ele tem aquele limite de tamanho mesmo do arquivo, né, e eu imaginei que, permitindo 5 envios, que é o que a atividade está permitindo, ele ia deixar enviar até 5 arquivos de 20 megas, mas aparentemente ele está fragmentando isso, né? Então, os 20 megas em 5 arquivos, ele não está deixando muito mais do que 4, né? Então, tem muita gente que está tendo problema para enviar, mas pode mandar por e-mail, tá? Sem problema nenhum. Se alguém não tem o meu e-mail também, quiser que eu jogue no chat, eu posso pôr, mas ele está no enunciado mesmo da própria sala do Moodle ali, então acho que ou isso também que o Yuri sugeriu agora ali no chat também, né? Tem algumas opções, tá? Agora não deixem de enviar, de me comunicar, só porque deu problema no Moodle, tá? Entre em contato comigo que a gente arruma uma solução aí sem problema, tá? Se quiser colocar como exemplo, Alexandre, o vídeo. Bora. Tresilho. Machixe. Anu. Beleza?
Que é Presílio. isso. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa atividade? Antes da gente seguir daí para as próximas, tudo certo? Acho que pode seguir, Alexandre. Tudo tranquilo. Deixa eu fechar aqui. Voltar aqui para o nosso roteiro. Tá. Quanto à questão do prazo das atividades, possivelmente foi outra dúvida que veio a surgir lá. O nosso módulo do APNP atual, ele está colocado para encerrar dia 30 desse mês. Confere, Leandro, é isso? Isso, Ram. Tá. Então, o prazo para vocês que ainda têm atividade para ser enviado seria dia 30 desse mês, que é quando vai encerrar o nosso APNP em vigência, né? Lembrando que aqueles que têm atividades a serem refeitas ou quiserem ajustar alguma coisa para melhorar o conceito, o ideal é que vocês também enviem até o dia 30 para que a gente possa trabalhar isso e daí, finalizando a PNP, lançar os conceitos. Tem uma pergunta da Júlia ali sobre os conceitos. A gente, em geral, espera fechar tudo para daí divulgar, mas, assim, falando pelo menos por essa atividade dos ciclos rítmicos, né, se vocês receberam alguma coisa do tipo, tá com bastante perfeição, os nomes estão certos, não tem nenhuma observação ok, isso é um A, tá? Normalmente, se eu entendo ali que, tem uma observaçãozinha assim, o ciclo tal, tem tal aspecto ali que dá para melhorar, aí já seria, né, algo como um BOC. A gente deve divulgar isso fechando ali em setembro e tal. É que as coisas agora elas estão muito mais contínuas, né, e vocês acabam tendo um cronograma um pouco mais particular, né, mesmo os conceitos que a gente divulgou no arquivo PDF que estão no Moodle, muitos deles já foram revistos, né, nesse processo de a gente ir lá e visualizar que tem um segundo envio, ou algumas pessoas até fizeram outro envio depois, né, a gente ainda não atualizou aquele PDF lá, né, a gente, enfim, acho que fechando a gente divulga os primeiros, né, mas ainda assim é importante que vocês continuem fazendo mesmo dentro do planejamento que vocês têm, né, eu preferível fazer um pouco depois do que não fazer, porque em algum momento vocês vão precisar fazer, né, então, quanto menos coisas vocês forem deixando para depois, melhor, mais fácil, né. Beleza. Então, aqui na continuação, eu acho que dá para a gente passar para a Aline e para a Carmela, e daí o último tópico a gente deixa para depois da fala delas, que daí seria para todo mundo, seria mais geral. Beleza? Então, tá com vocês. Quer começar, Carmela? Pode ficar à vontade. Pode ser, tá. Bom, nossa, eu fiquei de cara com esses profs aí que organizaram a apresentação e tal, então com as notas em dia. Então, conversei com a Aline hoje, né, já falando assim um pouquinho desse meu movimento também, porque eu tô mais responsável por essa questão de entregar esse movimento de notas, né, que na verdade são conceitos, e eu quero me organizar para fazer isso nesse final de semana, e aí fazer tudo junto, né, o que eu acho também que funcionalmente fica melhor, e até porque eu estava com o professor Alexandre já me ajudou ali até com uma planilha, porque eu estava meio sem recurso com os nomes de vocês que são em muitos, e eu sem familiaridade nenhuma, tô chegando, né, faz um mês e meio, mas agora eu tô com todo esse apoio aí. Para nós, essa parte técnica parece que é detalhe, né, mas o professor Alexandre está lá com todos os pareceres anotados, fiquei impressionada também. Tudo que eles mandam para vocês, eles têm registrado para quem mandou o quê, tudo bonitinho na planilha. Então é isso, né? Na verdade, esse cuidado, porque é no individual, é cada um de vocês, mas ao mesmo tempo tem aquela tarefa que é no conjunto. Eu até combinei com vocês que eu faria esse feedback dentro do Meet mesmo, porque esse tete a tete com cada um ali é puxadinho, né? Por serem muitos também, mas de qualquer forma, para nós tem sido bem interessante trabalhar com vocês todos juntos e a gente acredita que isso pode ser produtivo também para vocês, né? No sentido de que vocês também estão juntos aí nessa parada toda, mediante todo esse isolamento. Mas, enfim, fazendo, né, esse movimento do material de educação física, eu não vou poder falar com vocês com relação a feedbacks, né?
mas vou estar totalmente à disposição, porque esses conceitos, na verdade, da primeira PNP, eu só passei para os coordenadores de vocês, não passei para vocês. Também no Meet passado, teve um aluno que perguntou, e a Aline comentou até que a gente iria avaliar como era isso de informar para todos a nota de todos. Aí os professores, o Leandro e o Alexandre, eles informaram que eles enviaram a planilha para todos, então a gente vai fazer assim também, né? A minha meta aqui, para a gente vencer esse processo, seria final de semana, segunda-feira, poder fechar esse período com vocês aí, então daí vem a provocação, porque daí tem a minha tarefa, né? Tem a tarefa dos profs e tem a tarefa de vocês. Quando eu estava na primeira PNP, corrigindo e lendo lá e dando retorno, eu torcia que todos tivessem feito, sabe? Porque é isso, na verdade, cada um que não faz é um desafio da gente resgatar. E é muito bom que todo mundo possa fazer e a gente realmente passe a régua, sabe? Essa coisa da primeira PNP, tem gente que tem que retomar, voltar, parar e parará, é uma puxada. No fim, dá mais trabalho para vocês, dá mais trabalho para nós. E não tem porquê, né? Então, o que eu queria pedir para vocês, mediante esse meu movimento, né, de que eu vou olhar tudo junto agora, e na verdade eu fui olhando, fui acompanhando, até fui passando nota para os coordenadores, porque tinha relatório para entregar, mas dessa segunda PNP a gente não teve relatório ainda, então eu vou conseguir passar tudo junto, né, e para mim vai ser bom. Então, eu queria pedir para vocês, para olharem, porque a gente tem 3 atividades formais e oficiais na nossa APNP de jogos. Então, a primeira é do sujeito brincante, a segunda é a síntese da tarja branca, que é um documentário, e a terceira é um questionário, que foi parar lá no Google Meet. Também peço desculpas, porque para quem preencheu e só tinha uma questão, acaba que foi uma incompetência técnica aqui, as 4 questões ficaram omitidas dentro do sistema, e aí em conversa com a Aline na segunda, que a gente teve um Meet também com os alunos, eu decidi fazer formulário do Google, então quem tinha preenchido aquela única questão, de repente vai ter que voltar lá, pegar o link certinho para esse formulário do Google. Teve também o caso, então, da última, porque são 4 atividades, né? A última atividade, que também é um formulário, até a Julie mandou uma mensagem e falou, professora, aqui a gente não coloca o nome nesse formulário, então como é que vocês vão saber que é a gente preencheu, né? Então, conversa com a Aline também, como é um material de pesquisa, né, e depois a Aline até me corrige, se precisar, mas é um material de pesquisa do pessoal do lazer, então eles não têm interesse em saber os nomes, né? Não é essa questão, então não vai entrar como uma avaliação formal, né? O que vai entrar é o fórum do sujeito brincante, o documentário da tarja branca e o questionário do Enem, sendo que o questionário, quem respondeu uma questão só, por favor, volta lá, tá? E aí, o que acontece? Do documentário Tarja Branca, que é uma síntese do documentário, que também a gente colocou lá, informou aonde vocês vão encontrar, e toda a estrutura de material didático que a gente colocou no Moodle e das próprias aulas vem no sentido de fazer uma leitura sobre o brincar, os professores mandaram os vídeos também, quer dizer, a gente fez todo o movimento de olhar para a diferença do que é a ludicidade, o brincar, né, o que é ser um sujeito brincante, enfim, a gente foi caminhando, né, nesse sentido de refletir e também de vocês reconhecerem o que vocês têm de memórias lá da infância, fazer essa viagem, né? Eu até brinquei que não tinha como a gente fazer uma viagem para fora, então a gente, nesse Moodle, a gente fez uma viagem para dentro, né? Com esse desafio de se olhar brincante e reconhecer que não tem idade para isso, né? Então, enfim, esse é um pouco o movimento, né? É simples. O fórum é falar de si, nem todos fizeram, então quem não fez vai lá, fala, é basicamente o conceito A, estava até falando com a Aline, porque é uma coisa muito pessoal, gente. Como é que eu vou dizer que a história de um, ou que o relato de outro, esse é mais rico, esse é um... Como é que eu vou mensurar isso? É claro, né? Se vocês falam em primeira pessoa, retomam coisas da história de vida de vocês, da infância de vocês, como eu já dei o feedback na aula passada, é conceito A, não tem dúvida, né? É um parágrafo, é 2, não é uma questão de quantidade, sabe? É realmente essa entrega, de vocês irem a fundo nessas memórias. Alguns conseguiram relacionar com as escolhas profissionais, né, suas buscas hoje. Então, enfim, foi muito bonito as entregas de vocês. Quem está fazendo, em geral, o conceito é A,
tá? Então, não é uma questão assim que vocês tenham que se preocupar. O documentário Tarja Branca, 35 alunos fizeram, né, a revisão lá do documentário, né, uma síntese. Então, também, se vocês conseguirem, da gente assumir esse compromisso, né, de vocês pegarem aí um momento do final de semana, assistirem o documentário, que é super legal, e fazerem uma síntese, e quem tá fazendo também, em geral, tá super legal, né, aí eu vou passar as notas todas juntas, sabe? E aí a gente passa a régua, né, gente? Vamos fazer assim, vamos fazer para encerrar esse capítulo? Se encorajem aí, porque quanto mais tempo a gente volta, é mais trabalho e retrabalho para todo mundo. E aí o último, que é o questionário, então ele não está dentro do Moodle, e a gente não vai falar sobre ele agora, a não ser que tenham dúvidas muito específicas, porque do contrário a gente vê que, né, até falei com a Aline, a gente vai dar as respostas, né, quer dizer, quem não fez ainda, então a gente ainda está nesse lugar de que talvez não seja interessante. Mas entendendo que todo o material que a gente coloca, porque antes de cada atividade tem um texto, então aquele texto, de alguma forma está embasando, está trazendo referências para a atividade, né? Então, tudo que a gente olhou para o brincar, apoia para fazer a síntese do Tarja Branca, né, do documentário. E tudo que a gente olhou sobre a diferença entre o jogo, o esporte, a brincadeira, o competir, o cooperar, tudo isso soma para vocês preencherem o questionário do Enem, tá? Então, enfim, tem esse caminho aí. Quem não fez, por favor, façam, e aí, com muita alegria e satisfação, eu vou mover essa energia, que agora eu estou com a planilha bem bonitinha lá, embora eu já vi que dá trabalho mesmo assim, porque o Alexandre me mostrou que eu tenho que localizar vocês em qual turma que estão, e daí eu vou lá e baixo o conceito. Então, nossa, gente, eu preferia muito mais estar dando aula para vocês, juro por Deus. Mas, enfim, vamos como dá, né? E tem bastante coisa burocrática quando a gente está à distância. Mas é isso, se vocês tiverem dúvidas, a gente está à disposição, a Aline e eu, não sei daí se a Aline vai querer falar um pouquinho. Mas eu estou à disposição, o meu e-mail é carmela.bardini@ifpr.edu. Que é aí, galera? .br. Nem eu sei direitinho. Mas é isso, mandem e-mail para mim lá, mandem sinal de fumaça, né? Que a gente fica aí na escuta. Para qualquer dúvida, seja em termos de conteúdo, e depois que eu passe as notas, daí também em termos de nota, né? Porque a primeira PNP, como eu também estou nessa situação que eu tenho a primeira leva de entregas de vocês, pode ser que fale, de repente, não, mas eu fiz uma entrega e depois ela não entrou, enfim, né? Qualquer dúvida que vocês desconfiem que tem alguma falha técnica e humana, daí vocês me cobrem, sem problema, tá bom? Ela tem umas perguntas que chegaram no chat, acho que é para você e para a Aline, não sei. Vou ajudar a moderar aqui. E para mim não. Faz favor. Tá, vamos fazer na ordem ali, daí não sei se você, Aline, responde, mas do Lucas Gabriel, não sei de que turma é também, professora, já corrigiram todas as atividades da primeira PNP? Não tive um retorno de 2 das 3. Acho que é importante desses professores aí super aplicados, né? Tem um outro... Foi corrigido a leva que foi entregue no prazo. Um relatório. Lá no primeiro prazo, que foi feito um relatório. E agora, né, no dia 30, quando fechar, então, essa daqui, a gente vai fechar o relatório lá da primeira, o re-relatório, né, de quem encaminhou depois. E aí também, né, 10 dias depois, ainda temos até ali o comecinho de outubro, para fechar daí o relatório dessa. Então, ainda não está mas eu acho que tá tudo bem que seja assim, né? Porque tá tudo dentro dos prazos, não tem nenhuma nota que tem que lançar num sistema e não é nada para ontem, né? Tá tudo dentro do prazo. E para mim, sinceramente, realmente, o ideal é ver tudo numa tacada só, né? Porque daí localizamos todo mundo, já faz, porque esse trabalho pingadinho do pingadinho é pingadinho também. E eu acho que é legal a gente pensar também, principalmente das atividades dessa segunda PNP, é que a gente foi fazendo feedback durante os encontros né, que a gente teve. Então, quem, por um acaso, não participou, por exemplo, né, a professora Carmela fez um feedback bem detalhado sobre o fórum, né, quando a gente se encontrou. Do Tarja Branca, né, a gente não fez justamente porque vocês ainda iam ter tempo para ler, mas até eu queria destacar que, assim, o que a gente, né, que é bem importante que vocês vejam, né, para síntese. Por que o nome Tarja Branca? Isso já destrincha quase o documentário inteiro,
né? Se for pensar, é porque esse remédio ser tarja branca, e as relações também com a escolha profissional, né? Então, isso a gente foi falando também, né? Junto quando a gente mostrou os vídeos dos profs lá, né? Então, a ideia é que a gente consiga fazer sempre também um feedback, né? Todo mundo junto, né? Então, por isso que nos encontros foram tão bacanas, que a gente já foi construindo isso juntos. Então, acho que dessas duas, esse é o ponto. Como postagem, eu não sei porque no Moodle algumas pessoas não estão encontrando o íconezinho para postar a resposta da síntese do tarja branca. Então, como a professora Carmela falou, se você por um acaso não conseguir postar lá, pode enviar por e-mail também, né? Então é importante, acho que essa era uma das outras perguntas, né, que eu tinha anotado aqui. O Leandro apoiou da outra vez, né, Leandro? A segunda ali, acho que essa pergunta, não é exatamente pergunta, né, mas falando que não conseguiu encontrar, né, o espaço para mandar o texto, eu não sei quem tá com o nickname, ele provavelmente você tá abrindo pelo aplicativo do Moodle, né, chuto eu. O aplicativo do Moodle, ele tem esse problema de ele ser suficiente para vocês visualizarem textos e tudo mais. Agora, esses recursos de envio de atividades, ele simplesmente não aparece o botão clique aqui para participar do fórum, clique aqui para enviar atividade, qualquer coisa assim. Tem que abrir daí por um navegador. Ele tem uma opção no menuzinho, se for no celular, se não me engano, no canto direito superior lá, aí vai ter abrir em navegador. Provavelmente, abrindo pelo navegador, aí bem no final da página que abre, lá vai ter a opção de postar alguma atividade, enviar algum documento que seria o que abre já por um navegador, para que nem a gente vem demonstrando aqui dentro do Moodle, né? O aplicativo ele tem essa limitação, assim, algumas coisas somem, né? Então, às vezes, pelo navegador é um pouco mais seguro, tá? Não sei se é o que aconteceu, mas é uma opção, tá? É o Alisson da Mambi 20, né? Deixa eu só subir lá em algumas outras perguntas. O Iago, até quando podemos entregar? Até dia 30 para essa leva, né? Para estar nesse primeiro relatório. Depois, possivelmente, a gente tenha a necessidade, em algum outro momento, para quem não fez, né, vai ter a possibilidade. Mas para fechar essa tarefa nesse momento, até o dia 30. Que quando fecha... É o meu apelo, porque daí a gente encerra todo mundo, né, minha gente? Se sensibilizem com a gente. Acho que já responde a pergunta da Maia na sequência, né, mas eu vou ler para não passar, né? Na síntese do documentário não tem data de entrega, mas então temos até segunda para entregar isso? Isso, tudo até dia 30. Né? Que é na terça, acho que, né? É quarta. Quarta. É dia 30. A ideia é fechar, né? Que é o prazo da PNP, né? E que eu queria fazer um comentário só, na verdade, já respondendo duas das perguntas aqui, que eles falam da última atividade, então, do questionário e do formulário final, que era a pesquisa. Do questionário, gente, eu queria pedir para vocês olharem com bastante carinho, lerem as questões, que lembra que é um dos nossos objetivos, é que vocês percebam, né, como que o conteúdo que a gente está trabalhando é pedido no Enem. Então, assim, realmente leiam as questões, tá? Não só façam as tentativas, tá? Né? Leiam, é um dos pedidos. E o outro é que o formulário final, que é o quarto elemento lá de, entre aspas, tarefa, né, que veio depois da nossa discussão sobre lazer, por mais que alguns falaram que parece que ele tem um itemzinho para você enviar atividade. Então, caso isso esteja aparecendo para vocês podem só confirmar que vocês preencheram o formulário e tá ok, tá? Também lá, né? Vocês não precisam enviar outra coisa, tá? Porque como a gente conversou na aula, né, qual que é o bacana das pesquisas, né, para políticas públicas? A ideia delas não é identificar, né, cada indivíduo, né, o que cada indivíduo falou. Então, como a gente está utilizando um formulário de pesquisa mesmo, né, que vai ser trabalhado em outros campos e tudo mais, realmente não tem essa necessidade de identificação, tá? A não ser os menores, identifica-se pelo responsável, né, como a gente pedia lá embaixo, né, para você indicar o responsável, tá? Então, se vocês ficarem em dúvida, aparecer, né, uma solicitação, vocês podem só confirmar se vocês responderam ou não o formulário e já está ok,